Olá, seja toda a gente bem-vinda ao É Apenas Fumaça, um programa Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou a Margarida David Cardoso. Hoje temos como convidado Miguel Jerónimo, arquiteto paisagista, formado na Universidade de Lisboa, faz parte da direção da Associação Ambientalista GEOTA, grupo de estudos de ordenamento do território e ambiente, onde é coordenador do projeto Terra 6 e Renaturalizar Monchique. Entre 2014 e 2017 foi vereador sem pelour na Câmara Municipal de Vila de Rei pelo Partido Socialista. Bem-vindo. Obrigado pelo convite. Não é possível ter uma floresta que previna os incêndios, que garanta a segurança das populações, que seja economicamente rentável sem gestão. E a gestão pressupõe um conjunto de instrumentos. Foi por isso que criamos as entidades de gestão florestal, criamos as unidades de gestão florestal, facilitamos a criação das zonas de intervenção florestal, criamos um generoso regime de incentivos para que todas as entidades possam exercer a sua função. O ministro Luís Capolas Santos, que tem as pastas do Ambiente, Florestas e Desenvolvimento Rural, disse isto em março sobre a reforma da floresta iniciada em 2016. Em 2017, a produção legislativa deste pacote assumiu um caráter de urgência face aos incêndios de junho e outubro desse ano, em que morreram mais de 100 de pessoas e arderam 442 mil hectares. E até ao final desse ano, o Parlamento aprovou 11 dos 12 diplomas propostos pelo Governo, que incidem sobre 3 áreas: a titularidade dos terrenos, a gestão e ordenamento florestal e a defesa da floresta contra incêndios. Achas que nesta legislatura houve mesmo uma reforma da floresta? Como todas as reformas, como todas as reformas, depende muito da implementação que elas vão ter. Esta reforma, do nosso ponto de vista, foi um passo à frente. Portanto, é um passo à frente porque tenta abordar diferentes problemas que existem na floresta. Portanto, a questão da propriedade. Portugal é uma aberração, podemos mesmo dizer que é uma aberração em termos de propriedade florestal. 98% da propriedade florestal é privada. Portanto, os casos mais comparativos com Portugal, por exemplo, Espanha, em que a propriedade privada ronda aos 70%. Portanto, de resto, a média europeia é à volta dos 60%. Portanto, por aí nós podemos ver que o Estado efetivamente não é um player, portanto, um gestor ativo do seu território, é simplesmente através de legislação. E, portanto, inicialmente tentou-se avançar com o Banco de Terras, Que ficou pelo caminho, mas aprovou-se um diploma, chegaram agora a acordo penso que em junho, relativamente ao diploma das terras sem dono. E as terras sem dono não é mais do que, num período de 15 anos, o Estado identificando aquela propriedade que não tem dono aparente. Obviamente toda a propriedade tem dono aparente, tem dono, mas que não é alvo de nenhuma gestão, possa reverter para o Estado, e aí o Estado praticar, seja através de parcerias com ZIFs, Sociedades de Gestão Florestal, ONGs, etc. Tudo depende da implementação. Portanto, definir práticas mais sustentáveis e realmente de não abandono da floresta. E, portanto, a partir daí, aumentar essa percentagem de propriedade pública e ser um ator mais importante. Por outro lado, reforçou-se a questão das ZIFs, ou seja, a ZIF, que é as Zonas de Intervenção Florestal, não é mais do que um modelo corporativista de gestão da floresta. Portanto, os proprietários associam-se, gerem a sua propriedade. Há uma única entidade gestora da propriedade, pode ser uma associação, pode ser uma empresa, mas gerem de acordo com um propósito comum. E houve uns incentivos aqui nesta reforma florestal relativamente a isso. Para além disso, tentou-se criar as sociedades de gestão florestal, que é parecido às ZIFs, só que em vez de os associados serem apenas proprietários, abre um leque de outros tipos de associados, sejam empresas, autarquias. Exato, também aos privados. No entanto, obriga a que a gestão florestal seja certificada, portanto tem que ter uma área superior a 100 hectares, e obriga que a gestão florestal seja certificada, e portanto há vários modelos de certificação. Obviamente são melhores do que uma não certificação, mas mesmo assim não são nada por aí além. E em terceiro lugar, o cadastro. Para nós termos noção, aqui em Portugal, a norte do Tejo, nós não temos cadastro, nós não temos conhecimento
de quem é que são os donos, os limites das propriedades. Portanto, o cadastro simplificado é um passo à frente nisso. Agora, tudo depende como é que esta reforma vai ser implementada. Estas reformas, principalmente na floresta, nós não vivemos, elas não vivem através de ciclos legislativos, não é? Portanto, uma reforma da floresta, para ter efeito, vai-se ver os resultados talvez daqui a 30 anos. E, portanto, tudo depende daqui para a frente, como é que se vão dar passos atrás, se vão dar passos à frente. Nós no último governo tivemos, não neste que está a acabar, mas no último governo de Passos Coelho tivemos uma liberalização da plantação do eucalipto. Portanto, nesta reforma da floresta foi exatamente o contrário, tentar travar a expansão da área do eucalipto. Portanto, não permitir novas plantações, simplesmente renovar plantações onde elas já existem. Agora, isto só tem eficácia se daqui a 30 anos a legislação se mantiver tal e qual como está. Porque nós temos que pensar, por exemplo, o eucalipto. Normalmente os ciclos de gestão são 30 anos. 30 anos, 3 cortes. Portanto, 10 em 10 anos há um corte. Para isto ter eficácia, nós temos que manter isto durante muito tempo. Portanto, parece-nos um passo positivo. Agora, depende de como é que ela vai ser implementada. E para terminar este assunto, um dos problemas, talvez o maior problema desta reforma, é que, e isto é transversal às políticas do ambiente, cada política do ambiente está sobre uma tutela e, portanto, não há muita transversalidade entre as diferentes tutelas. Portanto, as florestas e a agricultura estão no Ministério da Floresta e da Agricultura, depois temos a conservação da natureza no ambiente, as alterações, quer dizer, está tudo disperso, está tudo dividido. E, portanto, esta reforma virou-se sobretudo para o setor produtivo, ou seja, achar que a floresta tem um único propósito, que é a produção. Não, e a floresta tem muito mais serviços, seja de conservação, regulação climática. E por outro lado, não esteve muito atento, não se debruçou muito sobre aquilo que é as alterações climáticas. Portanto, pensar que floresta é que nós podemos ter e devemos ter no futuro. De qualquer maneira, é um passo à frente. Vamos só aprofundar uma das questões que falaste. Um dos problemas da gestão das propriedades rústicas nacionais é exatamente a ausência do cadastro que falavas, que permite saber quem são os terrenos. Neste momento, mais de metade do país não se conhecem, o Estado não sabe quem são os proprietários. E nesta legislatura também não foi fácil para o Governo conseguir que a Assembleia da República concordasse em alargar este cadastro a todo o país, dos prédios rústicos e mistos, que funcionou durante 1 ano e meio num projeto piloto em 10 municípios. A proposta só foi aprovada no final de junho deste ano, quando o PSD e o Bloco de Esquerda, que inicialmente se opunham ao lado do PCP, viabilizaram que as terras sem dono passassem para a gestão do Estado e possam ser vendidas ao fim de 15 anos, como falavas há pouco. A existência de um cadastro desbloqueia esta dificuldade de gerir a floresta? Desbloqueia porque, para nós podermos aplicar medidas de gestão, temos que saber os limites das propriedades. Temos que saber quem é que são os donos, se têm donos, se há gestão, se não há gestão. Não podemos operar num vazio de conhecimento relativamente à propriedade. Mas como é que é possível chegarmos a 2019 e o Estado não saber quem são os donos dos terrenos de mais de metade do país? Isso é quando eu falo Portugal em matéria florestal, é um bocado uma aberração. É nesse sentido, quer dizer, nós temos 98% da propriedade florestal privada. Nós temos metade de um país em que não conhecemos quem é que são os donos, não sabemos os limites. Os limites estão lá, quer dizer, as pessoas estão lá os marcos, mas não se sabe para poder intervir e, portanto... Quando estiveste em Vila de Rei, foste vereador, havia um cadastro lá? Como é que era? Não. O cadastro ali chegou, por exemplo, o Abrantes faz limite com... Portanto, é concelho limítrofe de Vila de Rei até Abrantes. Existe de facto um cadastro, e não é este tipo de cadastro, é um cadastro nacional, ou seja, foi o Estado no terreno com técnicos a levantar e a elaborar cadernetas. O cadastro simplificado é ligeiramente diferente. Obviamente esperamos que depois este cadastro simplificado evolua para um cadastro nacional, porque aqui portanto, as pessoas contactam portanto, o balcão e, portanto, voluntariamente fazem uma georreferenciação da sua propriedade. Portanto, aparentemente, neste projeto piloto, 50% da área conseguiu ser cadastrada. Portanto, isso é positivo. E depois,
mais uma vez, esta questão das terras sem dono, nós para o Estado poder ter posse administrativa destas áreas, tem que conhecer os seus limites, porque senão podíamos cair no erro de estar a fazer uma nacionalização sem conhecer. E muitos dos argumentos também vão nessa onda de ir contra a propriedade. Quer dizer, partidos à partida que seria estranho estarem a defender a propriedade privada. E portanto, esta medida do cadastro e das terras sem dono pode ser realmente revolucionária no contexto da floresta em Portugal. Agora vamos ver se daqui para a frente há vontade política para avançar robustamente com ela. Isso não é só uma maneira propagandística de acontecer a tragédia que aconteceu nos incêndios e, quer dizer, temos que fazer alguma coisa e, portanto, está aqui o que nós fizemos. E depende tudo se os próximos ciclos governativos vão reverter aquilo que é o que acontece muitas vezes em Portugal, mas esperemos que não. Estas terras sem dono conhecido podem passar para a gestão do Estado e ao fim de 15 anos, caso os donos não apareçam, o Estado pode exercer o direito da uso capião e ficar dono e depois tomar alguma decisão, como vendê-las. No entretanto, estas propriedades são geridas pela Florestegal, a primeira empresa pública de gestão e desenvolvimento florestal criada no país, foi inaugurada em março, que atualmente gera cerca de 15 mil hectares de floresta, parte dos quais resultantes de contratos de arrendamento com pequenos proprietários. Desta forma passaram a ter rendimento regular para um património que pela sua dimensão estava ao abandono, não gerava qualquer rendimento. O ministro Capolas Santos afirmou isto em junho. O Estado tem capacidade para cuidar destas terras todas? Tem que passar a ter. Isto é uma consciência que nós temos que tomar aqui em Portugal, é que o Estado tem que ter uma ação muito mais direta na gestão do seu território. Mas, por exemplo, se olharmos para a Mata Nacional de Leiria, é fácil desconfiar. Mas isso, eu acho que o facto do Estado até este momento não ser portanto, um proprietário de grande nível no seu próprio território, de certa maneira absteve-se de gerir minimamente aquilo que é seu. Portanto, a premissa é que eu não sou o grande proprietário do meu próprio território. Portanto, aquilo que eu tenho não interessa porque não é significativo. Se nós começarmos a aumentar essa área, primeiro podemos começar, os cidadãos podem começar a exigir mais dos seus representantes. Portanto, e eu acho que dá uma responsabilidade maior ao Estado se essa área aumentar. Porque hoje em dia são 2%, quer dizer, 2% não é nada. E portanto acho que sim, acho que é uma questão de responsabilidade maior do Estado relativamente à gestão da floresta. Neste âmbito da reforma da floresta, o Governo limitou também a divisão de terras. Por exemplo, quando se fazem as partilhas, a divisão das heranças familiares. Impôs uma área mínima para que as propriedades em determinadas zonas do país têm que ter e criou mecanismos para incentivar a gestão conjunta das parcelas florestais pequenas, como falávamos há bocado. Achas que acabar com a gestão da propriedade, acabar com a gestão da pequena propriedade é uma coisa boa? Porquê? O problema é que nós não estamos a falar de pequena propriedade, nós estamos a falar de mini nanopropriedade. Quer dizer, nós quando as pessoas olharem, por exemplo, podem consultar os cadastros portanto, sul do Tejo, imaginemos estas áreas florestais ali na Serra de Monchique. Quer dizer, nós temos propriedades mínimas. Nós temos, por exemplo, no projeto onde eu trabalho, o Terra 6, temos 25 mil hectares, são 4 mil proprietários. Tens propriedades com que dimensão, por exemplo? Tenho desde 500 metros quadrados, 1000 metros quadrados, até 50, 60, 100. Há ali uma grande presença das celuloses, portanto, não, por norma, essas empresas têm áreas maiores, mas, portanto, é uma fragmentação gigantesca. Portanto, e normalmente a fragmentação existe onde, do ponto de vista da conservação, é mais interessante, que é ao longo dos corredores ecológicos ribeirinhos. Portanto, como não se consegue tirar grande proveito daquilo, quer dizer, nós temos ali... Mas essa fragmentação é um problema? É porque é difícil do ponto de vista... Primeiro, há a questão da viabilidade económica. Portanto, ou seja, se eu tenho 500 metros quadrados no meio da floresta, quer dizer, isso economicamente não me é atrativo, portanto eu não vou investir
numa área dessa dimensão. E depois, se nós de facto quisermos criar um modelo corporativo, não só a pensar na floresta, portanto, não só a pensar na produção, mas mesmo em termos de conservação da natureza, se nós quisermos desenvolver, por exemplo, ações de restauro ecológico, nós temos que saber exatamente qual proprietário, temos que negociar com cada proprietário o que é que vamos lá fazer. Portanto, tem que haver quanto maior for essa aglomeração, quer dizer, maior até um certo limite, melhor para nós podermos atuar, simplifica mais as coisas. Agora, não pode ser perverso. Portanto, não podemos afastar os proprietários, as pessoas do território. Portanto, tem que haver aqui, não é agora de repente abrir o território a fundos de investimento, a empresas, não é nada disso. Portanto, isto tem que ser gerido muito bem, com pinças, para que o sistema não se torne perverso. Exato. Por exemplo, na zona norte, onde há um predomínio destes minifúndios ou microfúndios, isto não significa poder acabar com a agricultura, a pecuária e a exploração florestal familiar, quase associada ao complemento de uma subsistência. O grande problema está nas áreas florestais, portanto, ou seja, nós temos, e especialmente portanto, estas medidas é sobretudo a pensar na floresta, floresta, nas áreas, portanto, florestais. Obviamente que isso depois diverge portanto, esta unidade mínima diverge de região para região, consoante exatamente o contexto social. Portanto, no Alentejo podem ser 11 hectares e no norte mais 5, por exemplo. Sim, são áreas mais pequenas. Portanto, o grande problema é mesmo nas áreas florestais, ou seja, naquelas, estamos a falar da Pinhal Interior, estamos a falar na Serra de Monchique, e porque isto é uma reforma, esta medida também é pensar na questão da resiliência da floresta. Exato. E portanto é aí que se gerem os maiores problemas. Não creio que isso de futuro vá ter, portanto não creio que isso vá ter implicações nessa questão da agricultura e da subsistência. Há bocado falavas de rentabilidade destes espaços. O tamanho da propriedade influencia o tipo de espécies florestais que lá são produzidas? Sim, claro. Em que sentido? Em toda a linha, não é só por espécie, mas é mesmo a viabilidade económica. Se nós, por exemplo, pensarmos o que é que são as áreas geridas pelas empresas de celulose, estamos a falar de áreas de normalmente 300 hectares, 100 hectares, 200 hectares, para terem, sobre uma gestão contínua, para terem uma viabilidade económica. Eu não vou plantar sobreiros em 1000 metros quadrados, quer dizer, um sobreiro para gerar cortiça demora 20, 30 anos. Portanto, tem que ganhar escala, o território tem que ganhar escala. Daí, para nós apostarmos em espécies autóctones, endógenas, adaptadas à paisagem portuguesa, temos que ganhar essa noção de escala para ela se tornar eficaz e para ela se tornar viável. Porque é viável eu, por exemplo, se tiver 1 hectare, 2 hectares, sou um pequeno proprietário, posso plantar lá eucaliptos, não faço gestão, se daqui a 10 anos não tiver ardido, consigo tirar algum rendimento económico. Quer dizer, na mesma área plantar sobreiros ou azinheiras, isso não faz sentido. Portanto, é muito necessário esse incremento da economia de escala nos territórios rurais. Uhum. Quando um proprietário não tem condições financeiras para gerir sozinho uma propriedade florestal, achas que o Estado deve assumir essa gestão ou, pelo contrário, deve garantir que dá à pessoa as condições necessárias para que ela o faça sozinha? Sim, nós hoje em dia no discurso, portanto, quer no debate ao nível da União Europeia, quer mesmo já aqui em Portugal, já se fala da remuneração de serviços de ecossistema. Portanto, isso não é mais do que, obviamente, que a remuneração, os serviços de ecossistemas, portanto, basicamente são 4. Portanto, temos a produção, estamos a falar de alimentos, estamos a falar de madeira, de regulação climática, água, de suporte, portanto, a produção de solo, os ciclos biogeoquímicos que sustêm aquilo que são os valores naturais. Depois temos os culturais, ou seja, de valor estético, recreativo, etc. E portanto aqui na Europa e um pouco por todo o mundo,
principalmente no mundo ocidental, já se está a discutir se nós devemos remunerar os serviços de ecossistema. De que perspectiva? Depende muito da perspectiva. Se nós temos, ao valorizar os serviços de ecossistema, nós podemos ter uma visão mais socioeconómica ou uma visão mais socioecológica. Certo. Portanto, se beneficiamos o fator económico ou beneficiamos o fator ecológico, portanto, isso é uma questão de escolha. Mas é sobretudo no sentido de se eu sou um proprietário que tem uma área de montado e aplico ali medidas de gestão agroambientais com vista à sustentabilidade do território. O Estado pode remunerar, ou seja, uma espécie de subsídio para a manutenção dessas práticas. Ou então, ainda pode ser mais proativa, eu subsidio a mudança, por exemplo, a reconversão do eucalipto para sobreiro, a reconversão e depois a gestão. Não é só a reconversão, porque há aqui a remuneração dos serviços de ecossistemas tem muito a ver com a escala de tempo. Portanto, não é só um subsídio para fazer a reconversão, mas é depois a manutenção dessa remuneração durante 20, 30 anos. E, portanto, acho que sim, acho que é muito importante o Estado, tal como nós hoje defendemos que a importância de um Serviço Nacional de Saúde, de uma escola pública, e nós todos pagamos impostos a favor disso, nós temos de ter noção que também temos que investir muito mais no território. O Estado tem que ter não quer dizer que estamos aqui a falar de nacionalizações, nada disso, mas o Estado tem que ter um papel muito mais ativo, muito mais de suporte no seu território. Mas dar instrumentos para que os proprietários possam fazer isso, eles próprios, não o Estado assumir a Sim, gestão. Sim, que eles próprios, onde não há gestão, o Estado poder assumir a gestão. E depois, a partir daí, onde ele assume uma gestão, pode fazer parcerias, nomeado, por exemplo, trabalho numa ONG, pode assumir parcerias com a ONG, pode assumir parcerias com empresas. Mas onde o proprietário quer assumir essa gestão, dar-lhe esse apoio. Nós temos que pensar, por exemplo, nós vivemos em Lisboa, área metropolitana de Lisboa. A grande parte dos recursos que nós consumimos não são produzidos cá, quer dizer, a água não é produzida, não vem de Lisboa, os alimentos. Portanto, nós temos um país concentrado no litoral, mas grande parte dos serviços dos ecossistemas naturais vem do interior e, portanto, há aqui uma questão de justiça social nestas dinâmicas urbano-rurais e, portanto, acho que faz sentido aprofundar estes instrumentos, sendo que isto ainda está tudo. Esta semana o Ministério do Ambiente lançou um aviso exatamente para a remuneração dos serviços de ecossistemas. Vai começar no Tejo Internacional, na Serra do Açor, acho eu, e depois alargar a Monchique. Também a Monchique. Isso é um primeiro passo. É um primeiro passo, pelo menos na tomada de consciência de que é preciso avançar com medidas como estas. Só que elas têm que ter uma robustez muito maior do que o que tem. E isso é facilmente alterando políticas. Portanto, estas medidas são quase todas estão quase todas enquadradas em quadros comunitários, portanto, aqui para o futuro, em fundos europeus. E nós temos financiamento para fazer isso. Basta alterar aquilo que são prioridades, nomeadamente em políticas como a política agrícola comum. Portanto, é só reverter esses instrumentos, dar-lhes outras prioridades e nós conseguimos fazer isso. Sim. A Ribeira de Seixo nasce na Foia, no extremo nordeste da Serra de Monchique, e é a fronteira mais ocidental entre o Alentejo e o Algarve. Corre pelos concelhos de Monchique, Algesur e Odmir até desaguar no Atlântico, em Odeceixe. Estás a coordenar um projeto de gestão ambiental partilhada, criado em 2016, neste território chamado Terra Seixo, que é liderado pela Associação Ambientalista Geota. A bem da transparência, gostava de dizer que um dos membros dos corpos sociais da Verdes Memórias, a associação que tem o Fumaça, é o João Labrincha. Ele é também funcionário do Geota, como tu, e queremos deixar claro que as direções editoriais no Fumaça são apenas da redação e não da associação que a tem. Voltando ao Terra Seixo, em que consiste o projeto e porquê é que se chama assim? Ok. O Terra Seixo nasceu de preocupações com a conservação de espécies endémicas de um limite biogeográfico, como tu disseste, que é a Ribeira de Seixo, neste caso a bacia hidrográfica da Ribeira de Seixo. Esta bacia hidrográfica, portanto, 90% dela está sobre estatutos de proteção, instrumentos, nomeadamente o Rede Natura 2000 e o Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, e, portanto, tentou-se ensaiar
tendo em conta a complexidade administrativa e biogeográfica, ou seja, nós temos 3 municípios, 2 regiões, tentou-se ensaiar um modelo de gestão ambiental partilhada, que é basicamente uma visão comum sobre um determinado território, portanto, e que medidas de gestão é que devem ser implementadas nesse território. Portanto, é uma partilha comum de interesses. Portanto, cada um tem os seus interesses, não é? Mas há uma visão comum e depois há uma tomada de decisão relativamente às medidas que estão a implementar. E este processo é sobretudo colaborativo e participativo, portanto, parte das comunidades locais, aproxima a gestão das áreas protegidas e do território das comunidades locais, que isso é uma das coisas essenciais na conservação da natureza. E portanto, nós a partir de 2018, 2019, 2017, 2018, desenvolvemos uma data de workshops colaborativos e participativos através de uma coligação de parceiros. Portanto, eram 11 entidades parceiras, desde os 3 municípios, 4 universidades, associações locais, portanto, entidades centrais da administração central como o ICNF, a Agência Portuguesa do Ambiente, no sentido de discutir, primeiro, desenvolver, investigar e criar mais conhecimento sobre um território e depois, com base nesse conhecimento, que medidas de gestão e que visão é que deve ser tomada relativamente a essa área. Mas o GEOTA não tem poderes para mandar no território, então está a coordenar o quê? Neste momento, basicamente, nós começámos nós para poder intervir, portanto, temos que ter conhecimento sobre o território. Portanto, nós criámos um consórcio com as universidades, onde realizámos uns estudos coordenados pela doutora Rosário Oliveira sobre o território, no sentido de desenvolver uma infraestrutura verde, que não é o que é infraestrutura verde, não é mais que uma estrutura ecológica daquilo que são os valores naturais mais importantes daquela área, e ao mesmo tempo quais é que são os principais problemas a nível ambientais daquela área. A partir daí, portanto, e isso foi discutido, embora foi elaborado pelas universidades, foi discutido sempre com os parceiros, porque nós podemos achar que se calhar 100% é importante, 30% é importante, 60% é importante, portanto há aqui uma escolha muito ligada àquilo que depois será a futura gestão, porque isto não era, o objetivo é aquilo de ser um laboratório prático, não ser uma investigação teórica. Portanto, desenvolveu-se essa infraestrutura verde. Dentro da infraestrutura verde havia áreas de conservação, quais é que eram as medidas necessárias à conservação, de reconversão, onde realmente existiam conflitos entre o atual uso do solo e os valores naturais que lhe estavam subjacentes, e aqui o grande principal problema era a monocultura do eucalipto, e de recuperação devido ao facto de, em 2018, 20% daquela área ter sido afetada pelo incêndio de Monchique. E portanto o GEOTA, ao coordenar, portanto era uma espécie de, estava no centro e tentava fazer que esta roda de parceiros trabalhasse numa visão comum e concordasse numa visão comum no que devia ser a gestão daquelas áreas. Portanto, a partir daí os municípios poderem tomar decisões de acordo com aquela visão comum e mesmo fazer alterações em fase de revisão do PDM, fazerem alterações àquela área, à gestão daquela área. O ICNF, a mesma coisa, a Agência Portuguesa do Ambiente, a mesma coisa, e as associações locais também. Portanto, era sobretudo partir de um local, com as entidades que estão lá presentes, tentar que ele fosse gerido, não é? Portanto, é um pouco essa... Como falaste, uma série de entidades e é um território com cerca de 25 mil hectares. Porquê que o GEOTA a coordenar este plano e é mais barato para o Estado que assim seja? O Estado agora, em junho, desenvolveu um diploma da cogestão. Portanto, aqui em Portugal, para as pessoas, falando um pouco daquilo que é as áreas protegidas em Portugal, elas começaram a ser
primeiro criadas, a primeira área protegida em Portugal é de 1970, o Parque Nacional da Peneda Gerês, ainda na Primavera Marcelista. No entanto, em termos de áreas protegidas, só a partir do pós-25 de Abril, só no pós-25 de Abril, é que efetivamente se criou e alargou uma data de instrumentos de conservação e de proteção. Na altura liderados pelo Gonçalo Ribeiro Teles. Portanto, criou a REN, a Reserva Ecológica Nacional, e a Reserva Agrícola Nacional, que na altura, em 82 e 83, que na altura eram instrumentos pioneiros. Portanto, nós chegámos com atraso, mas no entanto depois fomos pioneiros na criação desses instrumentos, e depois, mesmo em 66, alargou-se a rede de áreas protegidas. Hoje em dia, o Sistema Nacional de Áreas Classificadas, portanto, que é as áreas protegidas, a Rede Natura 2000, as reservas da biosfera e os sítios Ramsar, portanto, há aqui uma data de tipologias de áreas protegidas, hoje representam 23% do território continental. O problema é que estas áreas protegidas existem no papel. Desde o início, obviamente já houve avanços, já houve recuos, mas existem sobretudo no papel. Portanto, há uma proteção de jure, portanto, está legislado sobre isso, mas no está terreno, delimitado, não é? As áreas estão limitado, limitadas. mas no terreno não há qualquer tipo de gestão. Nós temos noção que entramos num parque natural porque está lá uma placa, quer dizer, o limite, por exemplo, falando do Parque Natural do Sudoeste Alentejano, parte do seu limite é uma estrada. Quer dizer, um parque natural ser limitado por uma estrada não faz sentido. Quer dizer, são coisas que foram muitas vezes formuladas longe das comunidades e das pessoas que habitavam esse território. E, portanto, sempre houve um problema de modelo de governação, portanto, áreas sem recursos, sem representação efetiva. Portanto, já houve um diretor das áreas protegidas, mas depois isso acabou, foram centralizados e, portanto, não havia qualquer ligação entre a entidade gestora, que era o CNF, e as comunidades locais. Desculpa interromper-te, mas este governo quis exatamente afastar a tomada de decisão de Lisboa e dar mais poder às câmaras municipais na gestão das áreas protegidas, apesar da oposição dos partidos à esquerda. Em junho, no passado junho, foi aprovado em Conselho de Ministros um modelo de cogestão das áreas protegidas, como falavas, em que o autarca presida um conselho de cogestão, em que está também um representante do ICNF, uma organização não governamental da área do ambiente, uma universidade e outras 3 entidades. Achas que faz sentido municipalizar a gestão das áreas protegidas? E aí tu disseste tudo. Quem preside as áreas, quem passa a presidir as áreas protegidas são os municípios. Isto não faz sentido. Nós obviamente que temos que isto é um passo. A lei parecia que ia num bom caminho, no sentido de voltar a aproximar a gestão das áreas protegidas às comunidades locais, às pessoas que habitam, porque só assim é que elas se mantêm. Só se as pessoas, as comunidades locais, virem que há ali uma mais-valia naquela área, seja através de serviços de educação ambiental, de promoção de turismo de natureza, de promoção de valores endógenos, de produtos, etc., é que efetivamente nós conseguimos que, num contexto em que toda a área protegida é privada, só nesse contexto é que nós conseguimos que os valores se mantenham. Portanto, parecia que a cogestão que estava fundamentada naquele projeto piloto do Tejo Internacional, em que participava a Câmara, a Universidade, que avançou em 2017. Portanto, exatamente, que a Quercus também, parecia um princípio positivo, parecido com aquilo que nós estávamos a tentar testar no Terra 6. O problema é que quando sai o diploma, quem fica a presidir as áreas protegidas são efetivamente os municípios, e portanto o governo fala de uma descentralização, o que nós falamos é de uma municipalização. E nós sabemos que os autarcas, a sua função está muito mais exposta a pressões, quer dizer, locais, do que propriamente uma entidade como o ICNF, que fica subalternado perante a presidência da autarquia. Portanto, uma transformação gigantesca nisto era simplesmente mudar isto. Era que, obviamente, que as autarquias devem fazer parte da gestão, mas quem preside continua a ser o ICNF, e, portanto, há uma visão
e uma estrutura nacional que implementa em todo o território, porque, quer dizer, cada autarca, cada município, portanto, está sujeito a pressões diferentes, portanto, tem um ciclo eleitoral de 4 anos. O ICNF não tem isso, não é? Portanto, todos esses fatores podem fazer com que resulte bem, e podem fazer, se nós apanharmos um autarca que realmente dá uma prioridade muito grande a estas matérias, até pode ser bastante positivo, até pode ser mais ágil. Agora, nós temos que reconhecer que mais facilmente eles estão sob pressão e mais expostos a pressões locais do que estaria, por exemplo, o ICNF. Exato. Vou-te dar um exemplo. A gestão da Reserva Ecológica Nacional, da REN, municipalizou-se nos últimos anos com a aprovação do regime jurídico em 2008 e a sua revisão em 2012. E no final de 2016, a Associação Ambientalista Zero denunciou como os municípios de Alcácer do Sal e Grândola foram capazes de reduzir em 68% e 76%, respectivamente, as áreas abrangidas pela REN. Isto indicia que a balança pende mais para os interesses económicos se estiver nas mãos do Executivo Camarário do que se for gerida pelos serviços do Estado Central. Eu acho que o Estado Central está menos exposto a pressões locais do que, nomeadamente, o município. E essas pressões locais são necessariamente de desenvolvimento económico? Não podem também ser de conservação da natureza? Ou de interesses de conservação? Infelizmente, hoje em dia, o que nós assistimos é que são, sobretudo, pressões de desenvolvimento económico, ou seja, a economia prevalece sempre sobre o fator ambiental. E obviamente que um município está sempre mais exposto, quer dizer, qual é que é a motivação de um autarca? É criar mais postos de trabalho, é desenvolver a economia do concelho. Obviamente que, dependendo dos projetos, ele pode decidir que isso pode ser que vai fazer isso através de desenvolvimento de políticas de turismo de natureza, turismo rural, portanto, apostar na natureza como um fator de desenvolvimento económico. Mas, obviamente que está sempre mais sujeito a pressões. E depois, lá está, nós temos 308 municípios. Cada autarca é um indivíduo, pode ter uma interpretação diferente sobre aquilo que deve ser a REN, a gestão das áreas protegidas. Portanto, nós podemos chegar ao ridículo de a REN, quando foi constituída, pressupunha as continuidades ecológicas, não é? Portanto, sobretudo sustentadas nas áreas, nos rios, portanto, eram as artérias de um país. E agora, quer dizer, um autarca ou um município pode decidir que este rio ou esta zona ribeirinha não faz sentido ser REN. E de repente, quando chega ao concelho limítrofe, o outro autarca já acha que isso faz sentido. E, portanto, estas revisões, ao acontecerem nos PDMs, depois se tiver que voltar atrás, quer dizer, é um caos absoluto. E daí nós defendermos que se tem avançado sempre tenta-se resolver o problema de inicialmente não se ter tomado os interesses e não ter havido uma participação muito grande, não houve, pronto, inexistência da participação das comunidades locais na constituição dessas áreas. E agora está-se a tentar, quer dizer, aproximar, mas de uma maneira errada, que é fragmentar. Quer dizer, nós já temos uma natureza, um território fragmentado, portanto, em termos de propriedades, temos 308 municípios, quer dizer, temos instrumentos do território que estão divididos por diferentes tutelas. Temos o ICNF, o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, com as áreas protegidas, quer dizer, temos o domínio público hídrico sobre a Agência Portuguesa do Ambiente, temos a REN, que estão sobretudo na questão dos municípios. Quer dizer, esta sucessiva fragmentação só faz com que não haja realmente uma visão comum sobre o que é que deve ser o propósito dessas áreas e vai contra aquilo que é a sua ideia original, que é a preservação e conservação daquilo que são os valores
naturais daquela geografia específica. E uma solução pode ser as áreas protegidas privadas. Por exemplo, em Portugal existe a Faia Brava, no Val do Coa, criada em 2010, que é gerida pela Associação Transumância e Natureza, e cresceu dos iniciais 600 hectares para os atuais 800. Isso pode ser uma solução? Eu acho que em casos específicos pode ser. Tal e qual como estão as coisas hoje em dia em Portugal, sim, pode ser uma solução mais eficaz do que se ela não existisse. Agora, nós temos que pensar isto na perspectiva de longo prazo. E aí tem que haver sempre uma autoridade nacional, ou seja, o Estado, que representa todos, porque os valores naturais são de todos, não é? Deveriam ser de todos, embora seja de proprietário A, B, C ou D. Obviamente noutros países não é assim. Se nós compararmos com os Estados Unidos, os parques nacionais, são do Estado. E portanto podem ser modelos interessantes em alguns, tendo em conta aquilo como existe hoje em Portugal em termos de áreas protegidas, mas não nos parece viável que haja uma privatização, ou seja, que todas as áreas sejam geridas por privados. Isso não, obviamente que os privados fazem parte da gestão. Portanto, esta cogestão pressupõe essa participação das entidades privadas, sejam ONGs, associações, empresas, etc. Só que depois é perverso, porque podem integrar um conselho consultivo, mas, por exemplo, têm que assegurar os recursos financeiros para essa participação. Isso não, portanto, há aqui montes de detalhes que precisam de ser resolvidos. Por outro lado, não é só o modelo de gestão, é sobretudo também os recursos financeiros que são alocados a essas áreas protegidas, porque nós em termos de evolução do que tem sido nos últimos 30 anos, portanto, aquilo que eu estou a dizer já se dizia no início da década de 90, portanto, pode-se ler em artigos de jornais. Já está, é a mesma coisa que os incêndios, portanto, já está tudo dito há muito tempo, e portanto há uma falta de recursos e de atribuição de recursos em matéria de conservação da natureza. E isso acontece porque o argumento económico prevalece sempre o argumento de conservação da natureza. E por isso é que nós, por exemplo, temos no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, temos a proliferação de estufas intensivas. Nós temos em áreas Rede Natura 2000 no Alentejo, importantíssimas para a avifauna, com olival intensivo, subsidiado em muitos dos casos por fundos europeus. Temos na Serra de Monchique também a área Rede Natura 2000, uma monocultura dominante do eucalipto. E agora mais recente, por exemplo, falar mais da atualidade, temos a aparente avanço e construção de um aeroporto, neste caso o aeroporto de Montijo, numa das áreas, numa das zonas úmidas, o estuário do Tejo, mais importantes, não é ao nível de Portugal, é ao nível da Europa. É das 10 áreas, é das 10 zonas úmidas mais importantes ao nível da Europa. Então para que é que servem as áreas protegidas? Hoje em dia, quer dizer, voltando um pouco atrás, se não existissem, estávamos piores. Portanto, eu obviamente estou aqui a criticar os modelos de gestão, a falta de prioridade que lhes é dada, mas temos que reconhecer que se elas não existissem, quer dizer, nós já não tínhamos uma Ria Formosa no Algarve. Quer dizer, a Ria Formosa no Algarve era o Algarve, era a mesma coisa que o Algarve. O Costa Alentejana era também um novo Algarve. Portanto, isso aí criou-se um modelo que protegeu em parte e impediu, portanto, certos terrorismo ambiental. Agora, é sobretudo através de um modelo proibitivo. Os únicos recursos que as áreas protegidas têm, na sua maioria, é de passar eventualmente multas. É também de ser mais difícil, quer dizer, se eu sou um investidor, ser mais difícil utilizar certas práticas insustentáveis, seja ao nível da agricultura, seja ao nível da floresta, nessas áreas, mas elas continuam a acontecer.
E portanto é um problema que efetivamente tem que ser dada a sua prioridade. E é sobretudo uma questão de escolha. Política. Nós hoje em dia, o século XXI, esta questão ambiental é a luta. Portanto, é a luta deste século. Se nós queremos garantir a manutenção da nossa civilização, das gerações futuras, etc., isto é a prioridade número 1 neste século. E, portanto, é uma questão de escolhas, não é uma questão de utopias. Fala-se muito em pôr em causa o desenvolvimento, o nosso modelo de desenvolvimento económico, que é uma utopia. Quer dizer, utopia é pensarmos que conseguimos manter este modelo de desenvolvimento económico com alicerçado no paradigma do crescimento interno, num planeta que tem os seus limites, tem recursos finitos e onde a população está cada vez mais a aumentar. Portanto, o crescimento económico neste século, portanto, isto está tudo relacionado, não é? Porque nós não podemos falar de áreas protegidas sem pôr em causa aquilo que é o nosso modelo de desenvolvimento económico futuro. Portanto, porque eu posso ter as melhores medidas de gestão nas áreas protegidas, mas se os fatores externos podem se sobrepor às minhas boas medidas de gestão, nomeadamente as alterações climáticas, não é? Quer dizer, nós, por exemplo, dando um exemplo específico, o Parque Nacional de Yellowstone, há uns anos teve um incêndio na ordem dos 400 mil hectares, portanto, quer dizer, e é uma gestão pública até reconhecida e bastante reconhecida positivamente, só que o problema é que com as alterações climáticas os fatores externos vão se sobrepor esse modelo de gestão. E, portanto, se nós não colocarmos em causa esse modelo a montante, por melhores medidas, estratégias, financiamentos que nós apliquemos, serão sempre isolados. E, portanto, este século tem que assistir a um novo modelo de crescimento mais ético, mais ambiental, de maior justiça social. E não digam que isso é utópico, porque se nós pensarmos o que era um camponês, se eu fosse um camponês em França em meados do século XVIII e pensava nos valores da igualdade, da cidadania, do Estado de Direito, quer dizer, isso sim devia ser uma utopia, isso quer dizer, nem fazia parte da consciência daquela pessoa. Hoje em dia é sobretudo uma questão de escolhas e de prioridade. Vamos voltar à Serra do Monchique. Divagámos agora um bocado. Entre as várias espécies endémicas da bacia da Ribeira de Seix, o projeto Terra Seix dá especial importância à preservação do carvalho de Monchique. Sim. Porquê é que é tão importante proteger este carvalho? Há um interesse económico associado? Não, é sobretudo uma questão de conservação. Portanto, nós quando olhamos para o património natural não é mais do que os valores naturais de exceção de uma determinada geografia, seja pelo seu valor científico, cultural, estético, ou portanto, ao facto de só existir ali, não é? Portanto, o carvalho de Monchique em Portugal só existe em Monchique. Portanto, se ele desaparecer em Monchique, deixa de existir em Portugal. E, portanto, há sempre a macro, na questão da gestão da conservação da natureza, há sempre macro e micro. Há a conservação dos valores dos ecossistemas, do equilíbrio entre o desenvolvimento económico e a ecologia, mas depois há também a proteção de espécies individuais, porque se desaparecem ali, desaparecem em todo lado. E, portanto, há toda espécies que dependem e que estão associadas àquele tipo de habitat onde faz parte o carvalho de Monchique. Mas como é que o Estado declara que determinadas árvores são protegidas não sendo dono delas? E como é que espera que os privados sejam... Nós temos, por exemplo, o caso do sobreiro, temos o caso da azinheira, em que não se podem cortar essas árvores a não ser através de uma autorização para ser. Podemos seguir a partir daí, portanto, podemos seguir nessa via. Agora,
tanto é no Carvalho de Monchique, como é se nós estivermos a falar de, por exemplo, no Licimberga, e é diferente, não é? Porque as árvores não saem do local, estão ali, portanto é só uma questão de proteger e promover proativamente a manutenção e até a recuperação dos ecossistemas onde essas espécies se inserem. Obviamente, quando estamos a falar de espécies com mobilidade, do lince ibérico, é diferente. Mas o Estado pode criar, se nas áreas protegidas implementar medidas de gestão do ponto de vista ambiental, é possível a manutenção desses valores. Mas o Estado deve esperar que os privados protejam determinadas espécies que não tiram delas rendimento a curto ou médio prazo? O Estado pode exigir isso? Através de o Estado deve fazer isso e deve apoiar isso, mais uma vez, nós falamos há bocado, através da remuneração dos serviços de ecossistemas. Se eu escolho reconhecer que aquele ecossistema, aquele habitat, tem ali um valor patrimonial, científico, biodiversidade, diversidade genética, etc., o Estado deve ser um promotor disso. Da mesma maneira que o Estado reconhece que deve ter centros de saúde espalhados por todo o país, que deve ter escolas. Ou seja, não só pagar esperar a proteção, mas também remunerar essa mesma proteção. Numa pesquisa rápida no site do Diário da República, procurando pelas palavras abate de sobreiros, no período desta legislatura é possível perceber que os Ministérios da Agricultura e do Ambiente, em conjunto ou isoladamente, autorizaram o abate de pelo menos 13.179 azinheiras e 4.321 sobreiros, mais de 70% dos quais os sobreiros eram árvores adultas. E há um dado claro: 8 dos 13 abates autorizados foram para construção e amplificação de barragens e outros 3 para ampliação de unidades fabris ou parques industriais. Tanto as azinheiras como os sobreiros, como tínhamos falado, são espécies protegidas. Que utilidade tem afinal este estatuto para sobreiros e azinheiras? Só protege as árvores de pequenos produtores e proprietários e não salva das grandes empresas? Sim, é perverso na maioria das vezes. Sempre que há projetos com impacto económico grande, por norma esses instrumentos ficam, o superior interesse nacional sobrepõe-se sempre. E obviamente, mais uma vez, isso tem a ver com a visão e com as escolhas que nós temos perante o território. Mas eu podia dar outros dados. Nós obviamente, mais globais. Agora, nos últimos 2 anos, as Nações Unidas, que têm feito cada vez mais a questão ambiental e central na sua ação, lançou vários relatórios do estado da biodiversidade, do serviço de ecossistemas, degradação do solo, alterações climáticas. Portanto, nós temos desde o ano 1900, uma redução de 20% das espécies nativas terrestres. Nós temos atualmente 1 milhão de espécies ameaçadas de extinção. Nós já alterámos 75% por ação direta do homem, 75% dos territórios terrestres. Quer dizer, calcula-se que por causa da degradação do solo, cerca de 3,2 bilhões de pessoas vão ser afetadas, sobretudo em países mais pobres, e só devido à subida do nível médio do mar, calcula-se que no final do século existam cerca de 280 milhões de deslocados. Agora, nós podemos pensar nestes números e se uma pequena crise migratória na Europa e na América e as consequências políticas que isso teve quer na Europa, quer na América, portanto, tiveram, imaginem o que é um cenário, o que é adiar a resolução destes problemas, porque a fotografia está aí. Quer dizer, a insustentabilidade portanto, isto insere-se, a discussão dos problemas locais tem que ser sempre postos também numa perspectiva global, porque isto faz parte do mesmo sistema. Nós não podemos dissociar, e muitas das vezes pretende-se olhar para isto quase como um problema matemático, é reduzir emissões, quer dizer, é aplicar as leis. Não, tem que se pôr em causa aquilo que é o nosso modelo económico, e muitas das vezes isso no espaço público tende a não acontecer. Quer dizer,
discutimos isto como sistemas isolados, quer dizer, há problemas das políticas do ambiente em Portugal, quer dizer, depois há os problemas das políticas em Espanha, depois há os problemas... E esquecemos que isto é preciso uma solução integrada e global, para nós, senão nós nunca vamos conseguir responder ao facto de, pela construção de uma construção de uma barragem, vale a pena causar a fragmentação dos habitats, a artificialização dos rios, o abate de árvores que estão protegidas. Portanto, se nós não pusermos isso tudo em causa, nada disto vai mudar. Portanto, é um pouco partir do global e contextualizar os problemas locais nessa problemática. E neste cenário de alterações climáticas em que os efeitos são cada vez mais intensos e frequentes, qual é que é o papel das áreas protegidas? As áreas protegidas, como eu disse, portanto, o património natural, sobretudo, é responsável pelo bem-estar, portanto, do ser humano. Portanto, tudo o que nós consumimos, tudo, a água, a regulação climática, os alimentos, as questões recreativas, etc., nós dependemos disso. Portanto, e daí todos os serviços que ela nos providencia, nós temos que geri-los em equilíbrio com aquilo que é o nosso modelo, portanto, o nosso modelo e gestão do território. Portanto, as alterações climáticas são a consequência de um desequilíbrio dessa gestão, onde prevalece o argumento económico face ao argumento ambiental. E, portanto, nós, em termos de áreas protegidas, as áreas protegidas não são mais do que os valores naturais mais importantes de uma geografia específica. Portanto, as áreas protegidas em Portugal, as áreas protegidas. Não é novo, portanto, em termos pioneiros, a primeira área protegida foi criada nos Estados Unidos, em 1872, o Parque Nacional de Yellowstone. Daí para a frente, até ao início do século XX, essa rede foi sendo alargada, até que se foi criado o Sistema Nacional de Parques. E isso foi realmente pioneiro. Portanto, foi a primeira vez que o Estado, pela influência da Revolução Industrial e pelas consequências que a intensificação no território e a subexploração dos recursos naturais, decidiu que se devia proteger um determinado território pelos seus valores ambientais de exceção, portanto, da ação do homem. Obviamente, depois desse período, na Segunda Guerra Mundial e na Primeira Guerra Mundial, portanto, as prioridades eram outras, como é óbvio, mas sobretudo a partir nos anos 60 e 70, alavancados pelo movimento hippie, que tinha uma vertente, um ímpeto ambientalista muito grande, e publicações como a Primavera Silenciosa, que falava das implicações da utilização dos pesticidas na avifauna. E depois, na década de 70, finalmente se institucionalizou a nível global com a Conferência de Estocolmo, em que realmente o nosso modelo de desenvolvimento económico estava a causar e estava a ter implicações na conservação portanto, dos valores naturais. E a partir daí os Estados, mais ativamente, obviamente que até à década de 90, com a Conferência do Rio de Janeiro, havia muita oposição relativamente a uma maior regulação e a uma maior aplicação e constituição de áreas protegidas. Em 92 esse assunto, de certa maneira, portanto, fica estabelecido que é uma prioridade, que não há volta a dar atrás, que é preciso efetivamente os Estados serem mais proativos nesse contraponto relativamente àquilo que é o desenvolvimento económico, e as áreas protegidas são certamente os pontas de lança dessas políticas. Portanto, porque elas constituem os valores naturais mais importantes e, portanto, é a partir daí que politicamente nós conseguimos alargar ao resto do território, depois se nós dermos prioridade às áreas protegidas, dá-las como exemplo e, portanto, a partir daí ter uma gestão do território mais equilibrada. Agora, na reta final da legislatura, como falávamos há bocado, o Governo decidiu criar um programa de remuneração dos serviços de ecossistemas e espaços rurais, e no âmbito deste programa vai financiar, através de fundo ambiental, produtores que arranquem os eucaliptos de baixa produção em 500 hectares do Parque Nacional do Tejo Internacional, começa por aí, e que plantem espécies autóctones como o sobreiro e a azinheira. E vai também apoiar a recuperação de uma área florestal ardida na Serra do Açor.
Depois de tudo o que falamos, não é estranho que o mesmo governo quer pagar aos proprietários para arrancarem eucaliptos e plantarem azinheiras e sobreiros, tenha autorizado o abate de milhares de sobreiros e azinheiras, como vimos anteriormente. É muito estranho, e por isso muitas das vezes aquilo que nós vimos em matéria do ambiente é propagandístico. Porque se nós depois formos ver o que é as tomadas de decisão, sempre que há o contraponto entre economia e ambiente, é sempre a economia que prevalece, e portanto essas situações vão continuar a acontecer. Agora, o importante é que pelo menos nós estamos a criar os mecanismos que nos podem gerar essa mudança. Portanto, ao existir esta remuneração, já é um princípio. Portanto, e é sobretudo hoje em dia, pelo menos estamos a criar mecanismos que, se forem priorizados daqui para o futuro, realmente podem fazer uma mudança. E portanto, mais uma vez, eu peço desculpa pela repetição, é tudo uma questão de escolhas. Se queremos ir por um caminho ou queremos ir para o outro. Se nós, cidadãos, quando votamos, e os nossos representantes, olhar para isso, se há prioridade relativamente ao ambiente, se não há prioridade, para não haver estas incoerências que muitas vezes revertem a favor da construção de barragens, de agricultura intensiva, de monocultura, quer dizer. No próximo dia 6 de outubro há eleições legislativas. O que é que achas que é importante discutir até lá e que conste dos programas dos partidos em matéria de que estamos a falar de florestas e de conservação da natureza? Eu acho que nós temos que pôr em xeque aquilo que é o nosso modelo, o nosso sistema social. Portanto, eu acho que isso é o mais importante, mais do que medidas isoladas. Obviamente depois cada país, cada geografia tem problemas específicos, as áreas protegidas, os modelos de gestão, quer dizer, é diferente aqui em Portugal, é diferente nos Estados Unidos, portanto cada um tem os seus problemas, e isso pode ser melhorado. Nós hoje estivemos aqui a falar de algumas coisas, mas sobretudo aquilo que eu gostava que se discutisse era que um modelo económico, e só se fala de economia, não é? Portanto, nós vimos agora os debates, já aconteceram alguns debates, e portanto em termos de ambiente falou-se muito pouco, há a questão da água, mas é sempre discutir os problemas isoladamente, e nós temos que realmente reformular ou revolucionar, para usar uma palavra mais forte, aquilo que é um modo como a sociedade se organiza. Portanto, isto não é uma utopia. Eu sei que as pessoas vão ouvir e pensar que isto é algo utópico. Não é, quer dizer, nós não podemos continuar com uma sociedade assente na produção e consumo, sem que o planeta e os recursos sejam finitos. Isso é impossível, e portanto nós falamos todos de investimento e crescimento económico, quer dizer, a maior parte dos partidos é esse o principal propósito, e portanto aí a discussão está toda viciada logo do início, quer dizer, nós temos que começar a colocar os problemas com outra consciência, pronto, digamos assim. Obviamente que se falarmos de medidas, agora pronto, transpondo para algumas medidas específicas relativamente ao contexto português, obviamente a questão das áreas, o financiamento das áreas protegidas é uma prioridade. Portanto, nós precisamos de mais recursos, mais meios para a conservação da natureza. Portanto, uma área protegida, que, por exemplo, o Parque Natural do Sudoeste Alentejano, Costa Vicentina, que vai desde Sines até a Vila do Bispo, quer dizer, precisa de uma estrutura para poder fiscalizar, para poder não só fiscalizar, mas desenvolver projetos de educação ambiental, portanto, que seja um ativo no território. Isso é uma prioridade. A questão da água é importantíssima. Portugal vai ser dos países na Europa mais afetados pela redução da disponibilidade de água. Nós hoje devíamos estar a gerir a água como algo que sendo um ativo estratégico, e não é construir barragens, porque se não houver precipitação não há armazenamento de água. Quer dizer, nós não devíamos promover a agricultura intensiva, que depende tudo de abrir a torneira e portanto fazemos agricultura de regadio e degradamos o solo. Quer dizer, economicamente é viável durante 5, 10 anos, mas depois, com a degradação do solo, acabou. E portanto há aqui uma data de princípios que podem ser de medidas que podem ser adotadas. Agora, sempre a tónica mais importante é de facto começarmos a repensar como é que nós queremos, que sociedade é que queremos,
e que esta sociedade atualmente não é comportável para o planeta. Esta foi mais uma entrevista do Apenas Fumaça, um programa Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigada, Miguel Jerónimo, membro do GJ. Esta entrevista foi preparada por mim, Margarida David Cardoso, e pelo Pedro Miguel Santos, que fez também a edição. O Bernardo Afonso foi responsável pelo som e a Joana Batista pelo vídeo e a fotografia. Fazem ainda parte da equipa Fumaça Ana Freitas, Frederico Raposo, Maria Almeida, Mo Tafes, Ricardo Esteves Ribeiro, Sofia Rocha e Tomás Pinho. A música é dos Lotus Fever. Podes ouvir mais entrevistas sobre os temas que estamos a cobrir a propósito das eleições legislativas de outubro em fumaca.pt, no YouTube, Spotify e na tua aplicação de podcasts. Queremos fazer do Fumaça o primeiro projeto de jornalismo português totalmente financiado por quem nos ouve, vê e lê. Se queres fazer parte da nossa comunidade, vai a fumaca.pt/contribuir. Até já!